Olá, muito boa tarde. Hoje é o Dia Mundial da Rádio e é dela que vamos falar, apesar de estarmos na televisão. Connosco está o cônego Paulo Franco, é presidente do Conselho de Administração da Rádio Renascença. Vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Aos 100 anos, o escotismo católico quer reinventar-se para continuar a ser relevante na vida dos jovens. Cem anos de escotismo católico português motivaram um congresso nacional em Coimbra para olhar o futuro e os caminhos que a modernidade abre a um movimento que constrói com os jovens a proposta de Baden-Powell e a novidade do Evangelho. Um projeto educativo que promove o envolvimento na comunidade e assenta no voluntariado de milhares de dirigentes que o tornam possível. O CNE é das escolas mais importantes que existem em Portugal para a criação da cultura do voluntariado. Desta juventude toda, nós podemos acreditar que vão sair cidadãos e cidadãs comprometidas com o bem comum e portanto, é das maiores instituições confederadas na nossa confederação. Hoje, o Corpo Nacional de Escutas é um património de valores, é a irreverência e a energia das gerações que se renovam, é um futuro que se acolhe e se prepara no presente. E agora o que vamos fazer depois desta caminhada em que os nossos jovens e os nossos voluntários foram pensando, discutindo, enriquecendo toda esta visão que queremos desenhar para o futuro, agora é tempo de discutirmos aqui em conjunto e depois sermos capazes de sistematizar as conclusões para poder partilhá-las e publicá-las. E agora fazemos o caminho exatamente inverso, que é devolver as conclusões aos nossos níveis locais para que eles as possam adaptar à sua própria realidade, ao mesmo tempo construindo um documento que traduza de facto o caminho que enquanto coletivo queremos trilhar, os princípios, as metas, aquilo que achamos que enquanto associação devemos perseguir para continuarmos o nosso trabalho educativo. E este é um trabalho educativo que chega a mais de 60 mil jovens, num trabalho assegurado por 15 mil dirigentes adultos. É a maior associação de juventude em Portugal. Um percurso formativo que acolhe as crianças a partir dos 6 anos de idade e as acompanha até aos 22, já em idade adulta. Um caminho que alguns afirmam determinante na forma como cresceram e se prepararam para a vida. É difícil quantizar assim, aquilo tudo que o movimento nos deu, porque a verdade é que o movimento dá-nos tudo. Pelo menos a mim, o escotismo representa uma parte muito importante da minha vida. Eu sou muitas coisas, mas acima de tudo sou escoteira. E digo isto com os maiores orgulhos possíveis. De facto, o escotismo a mim deu-me amigos para a vida, deu-me oportunidades educativas fantásticas que mais nenhuma atividade me poderia dar. Portanto, no escotismo aqui, isto para mim é uma casa, uma família, e é aqui que eu me sinto bem, acolhida e que posso ser realmente quem sou. Eu já não sou caminheiro, já estou como candidato a dirigente e, portanto, muda assim um bocadinho a forma como nós vemos as coisas, porque deixamos de ter um programa pedagógico para nós usufruirmos e para nós crescermos nele e, digamos, aplicá-lo a outras crianças e outros jovens e permitir que eles próprios atinjam aquilo que nós atingimos, que tenham experiências que os permitam também crescer da mesma forma como o escotismo me permitiu a mim. O escotismo também moldou a minha personalidade, fez de mim uma pessoa muito diferente de qual que era quando entrei. Tudo bem que era pequenina e fui crescendo, mas a verdade é que tornei muito mais desinibida, muito mais desenrascada. São todos valores que eu fui aprendendo ao longo destes anos no escotismo e isso será muito útil para a minha vida futura, quer enquanto pessoa, quer enquanto escoteira, mas também enquanto futura trabalhadora da sociedade. Mas os jovens de hoje pouco terão a ver com os escoteiros de 1923, o ano em que o Corpo de Scouts Católico nasceu em Braga. Por isso, neste Congresso Nacional estava em análise a capacidade do escotismo católico continuar a ser relevante na vida dos jovens do nosso tempo. Há uma preocupação muito vincada de continuarmos a ser relevantes na vida do jovem. Não porque queremos ter um protagonismo
nas suas vidas nem na sociedade, mas porque queremos continuar a ter a oportunidade de os poder ajudar a crescer. E isso significa um CNE também cada vez mais aberto, dentro do princípio e desta lógica que o Papa Francisco ainda há poucos meses nos falou, de termos as portas abertas, de não termos uma alfândega à porta das nossas igrejas e das nossas instituições. O CNE quer ser este movimento evangelizador que trabalha, obviamente, com todas as crianças e com todos os jovens que já têm uma vida muito partilhada com este testemunho, com esta comunhão eclesial, mas também queremos um CNE virado para trabalhar nas fronteiras, nas periferias. As fronteiras e as periferias integram o horizonte e o terreno do escotismo. Para tal, ele reflete e ausculta realidades de forma a responder aos desafios novos dos tempos. Exemplo, o projeto Entre Linhas, que aprofundou a forma como a sexualidade e a afetividade são hoje vividos por jovens e adultos e os desafios que trazem ao projeto educativo da Associação. O projeto Entre Linhas é um projeto importante para nós porque, mais do que ser uma discussão ideológica, mais do que trazermos algum debate sobre aquilo que é temas da inclusão, temas da ideologia do género, que nós nunca tivemos nem temos como intenção principal de debater, é um projeto que visa de facto criar alguma discussão, criar alguma reflexão sobre a temática da vivência da afetividade e da sexualidade no contexto da construção individual de cada um. Para o escotismo abre-se o desafio de integrar, acolher e fazer caminho com os jovens e aquela que é a sua realidade de vida. E isto significa conseguirmos, obviamente, criar espaços para que todos se sintam acolhidos, para que todos se sintam de facto amados por Deus, independentemente da sua condição existencial, independentemente da sua orientação sexual, que sintam que de facto há um Deus que os acompanha, que os ama e que no nosso caso muito concreto que há uma igreja e no caso do CNE que há uma associação que olha para eles todos da mesma maneira, independentemente da condição existencial de cada um. O centenário do Corpo Nacional de Escutas foi marcado por diversas iniciativas que mobilizaram os agrupamentos de todo o país, numa comemoração que quis, acima de tudo, uma vivência. Nós não quisemos um centenário que fosse apenas vivido pelo nível nacional, não é a Junta Central ou não é o Nacional que faz anos. 100 anos são 100 anos do lobito mais novo ao dirigente mais velho, portanto é os 100 anos de todos. E este foi um dos grandes objetivos, era que o centenário fosse vivido por todos. Nós não criámos, para além da festa do centenário e deste congresso, não criámos novas atividades para a celebração do centenário, criámos uma dinâmica relacionada com uma insígnia do centenário, mas potenciámos que os níveis locais, os níveis regionais, celebrassem também o centenário. Nesta dinâmica nós fomos conseguindo mapear e temos cerca de 50 mil atividades do centenário e isso deixa-nos muito, muito felizes. Neste momento, o CNE já caminha no seu segundo centenário. Primeiros passos para um futuro em que o sentido de caminho já é conhecido. A associação vai em direção àquilo que os jovens precisarem. É isso que estamos hoje aqui também a refletir, a perspectivar para conseguir planear e para conseguir responder àquilo que são as necessidades dos jovens. Nós continuamos a querer formar cidadãos ativos, homens para o futuro, mas temos de nos adaptar àquilo que os jovens precisam, que os jovens querem e que nós temos de continuar a ser relevantes para eles. A relevância do escotismo tem-lhe valido a liderança do Conselho Nacional de Juventude nos últimos 10 anos. O escoteiro Rui Oliveira tem ali trabalhado o diálogo e a proximidade que o escotismo consegue fazer entre as diversas identidades juvenis. O CNE tem um potencial enorme para isto, porque o CNJ é constituído pelas juventudes partidárias dos partidos que nós maioritariamente conhecemos, é constituído pelos sindicais, pelas estruturas sindicais que nós também conhecemos, estruturas estudantis, estruturas da área da saúde, por exemplo, e por isso, como nós conseguimos perceber, é muito difícil às vezes conseguir
diálogo entre estas diferentes associações, estas diferentes estruturas. O CNE tem uma parte incrível, como dizia, que é a capacidade de ser muito, eu ia dizer neutro, mas neutro num bom sentido, muito dialogante, muito respeitador das diferenças e perceber que na mesa de discussão ter várias diferenças é bom para a discussão, é bom para os projetos que saem serem mais sólidos e mais a longo prazo. O futuro do CNE é algo que não preocupa este dirigente juvenil. Eu acho que o CNE está numa fase de fervilhar, no sentido de trazer novas ideias, de trazer mudanças. Eu acho que a existência deste fórum, que perspectiva ao futuro, com a ideia disruptiva de trazer aqui temas fora daquilo que tipicamente são temas normais, de pôr em causa algumas das questões, são bons sinais do CNE, que o CNE sente que também se precisa de reformular e reinventar e reestruturar para ir ao encontro àquilo que é a principal missão do CNE, formar jovens ativos e preparados para a sociedade. Por isso, eu vejo com sucesso. Acho que quando fazemos este trabalho de refletir e perceber quais são os nossos erros e olhar para aquilo que são as nossas virtudes, que é o que me parece que o CNE está a fazer neste momento, é um bom sinal para aquilo que nós vamos ter para o futuro. O tema deste triênio para o CNE é desde logo bastante elucidativo. Todos os escuteiros trazem no uniforme "Sê quem tu quiseres". Não é a nossa sociedade, não é a nossa condição de nascimento, não é o nosso meio social que nos condiciona naquilo que nós de facto queremos ser, queremos fazer, na formação, no curso que queremos tirar, na profissão que queremos exercer no futuro. Nós temos a obrigação de explicar e de ensinar ao jovem que de facto é ele o principal construtor do seu futuro e com isso do futuro da nossa comunidade. Por isso, se é quem tu quiseres, este mote que o ajuda a compreender que ele próprio tem o destino dele nas suas mãos. 100 anos de escutismo, um passado de tradição e aprendizagem e um futuro que será feito da ousadia e criatividade que sempre caracterizou o escutismo. Estes são temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Neste Dia Mundial da Rádio queremos lembrar um meio de comunicação que não perde atualidade e fazemos-lo com o Presidente do Conselho de Administração da Rádio Renascença, o Cônego Paulo Franco. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Nesta conversa acerca da rádio há uma música conhecida dos The Buggles, Video Killed the Radio Star. Era uma afirmação do início dos anos 80 que afinal não se concretizou. As estrelas da rádio mantêm a sua pujança, afinal de contas. É verdade. Boa tarde, Henrique, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. E de facto nós estamos neste dia a celebrar o Dia Mundial da Rádio. E se para nós que estamos envolvidos no dia-a-dia nos temos que repensar e redescobrir e se calhar também olhar para este fenómeno, pelo menos uma vez por ano, toda a sociedade é também chamada a olhar um bocadinho para esta realidade que foi dada de facto como morta, mas que está mais viva do que nunca. Porque há uma coisa que nós podemos ter a certeza, o meio ou o veículo para que os conteúdos de rádio cheguem às pessoas pode mudar, como tem mudado ao longo da história, mas os conteúdos que são enviados, esses permanecem. E, de facto, nós estamos numa época em que, se calhar já não é a maioria das pessoas, e quando falo para o mundo inteiro, que ouve rádio através da tradicional antena, de ondas, neste caso artesianas, mas ouvem-no e consomem esses produtos de muitas outras formas, nomeadamente o mundo digital, que está a crescer exponencialmente, e hoje em dia há muitas mais rádios exclusivamente digitais do que propriamente rádios em antena tradicional. De facto, o mundo está a mudar e a rádio também tem que se adaptar a essa realidade. Volto ainda àquela música que citei no início, é muito conhecida, o que talvez as pessoas não conheçam tanto, o nome do álbum que a contém é The Age of Plastic, um bocadinho uma alusão ao efêmero, a que tudo muda, nesta nova realidade, nova naquela época, daquela década, mas hoje uma das apostas da rádio continua a ser esta ligação empática, esta ligação estável, de proximidade, baseada muitas vezes no diálogo, na conversa, até envolvendo os próprios ouvintes. Pode parecer um modelo de rádio que vem do passado, mas acaba por ser ainda muito atual. Esta envolvência da audiência
com quem está em estúdio. Completamente. Uma rádio que não consiga criar relação e de alguma maneira trazer o ouvinte para dentro do próprio produto de rádio que está a produzir, é impossível conseguir captar o ouvinte e é impossível chegar ao coração do ouvinte. E esse é o segredo. Essa é quase a pergunta para $1 milhão, é descobrir a melhor forma de fazer isso. E de facto aí percebe-se também a criatividade e a capacidade, sobretudo dos animadores ou dos locutores de rádio, que têm essa capacidade e fazem-no com muita arte e com muita beleza. E, de facto, como o Henrique falou, esse é, de facto, o grande segredo da rádio e é isso que cativa as pessoas e é isso que leva as pessoas a continuarem a consumir os produtos de rádio, sejam eles em podcast, sejam eles em antena, sejam eles em informação, sejam eles em entretenimento, mas todos eles sempre com esta característica da relação com o ouvinte. Onde é que se consome a rádio hoje? É nas filas de trânsito? O que é que os vossos estudos vão dizendo? Olha, de facto, acima de 80% do consumo de rádio acontece no carro, quando as pessoas vão de carro. Depois há também uma percentagem muito grande que acontece no local de trabalho. E aí já é um produto de rádio bastante diferente daquele que normalmente é consumido no carro. Normalmente, quando as pessoas vão de carro, consomem 2 tipos de rádio, ou 3 tipos de rádio essenciais. A musical, que é aquela que é mais consumida, a rádio de entretenimento, ou um misto entre a música e o entretenimento, também muito escutada, e depois a rádio de informação, menos escutada, mas com uma atualidade permanente, até porque é um serviço na construção da própria sociedade, livre e democrática. Num ambiente mais profissional, normalmente quase no absoluto é rádio musical, porque é uma rádio de companhia para outra atividade que a pessoa está a fazer e não quer estar concentrada no que está a ouvir, quer uma companhia para aquilo que está a fazer. Presida uma rádio católica, a Rádio Renascença, aqui esta característica católica é uma dificuldade, é uma vantagem, digamos, é um impulso. Como é que assume, ao fim e ao cabo, esta especificidade desta rádio no panorama também concorrencial com as outras? É uma missão e um desafio. De facto, a Rádio Renascença nasceu com este nome e deu origem à empresa que tem esse mesmo nome, uma empresa detida pela Igreja Católica, através de 2 pessoas jurídicas, o Patriarcado de Lisboa e a Conferência Episcopal Portuguesa, e por isso é que eu, enquanto padre, presido ao Conselho de Gerência, porque me foi pedida essa missão, mas detém outros produtos de rádio que não apenas aquela conhecida Rádio Renascença. Também a RFM, o nosso canal até mais ouvido, a Mega Hits e depois 13 rádios digitais, para além de outros conteúdos que, não sendo de antena de rádio, são produtos difundidos através de podcast dos meios digitais, disponíveis e das aplicações digitais que difundem estes conteúdos. E, de facto, a Rádio Renascença, pela sua especificidade, caráter generalista, com um objetivo informativo, formativo, musical e também de entretenimento, é uma rádio muito desafiadora. E, de facto, foi com esse objetivo que também a Igreja, através do saudoso Monsenhor Lopes da Cruz, que em 1937 começou as emissões regulares da Rádio Renascença, encontrou aí um veículo para aquilo que é também e sempre a missão da Igreja, que é, através deste princípio humanista cristão, formar a sociedade com critérios e com uma visão cristã dos acontecimentos e que ajude também as pessoas a uma leitura cristã da própria vida e assim a serem também instrumentos, de alguma maneira, da construção do reino de Deus, que é a nossa vocação batismal. E esse é o objetivo da Rádio Renascença. Não é uma rádio de conteúdos religiosos, não é uma rádio que possa fornecer às pessoas conteúdos meramente espirituais, é uma rádio generalista, mas com critérios que levem as pessoas a uma leitura crente da realidade. E o sacerdote Paulo Franco, um dia onde foi ordenado padre, provavelmente não imaginaria estar à frente Nem me passava para a cabeça. Como é que se integra esta responsabilidade naquilo que referi há pouco, na missão que um dia assumiu, não é, na sua vida? Com toda a naturalidade, Henrique, porque de facto
Eu sempre assumi a minha vida, tenho 26 anos de padre, sempre assumi a minha vida como um serviço e uma doação àquilo que a Igreja me pede. E sempre foi essa a minha forma de estar e também a minha disponibilidade. E obviamente que aqueles que de alguma maneira nos conduzem, que são os nossos bispos, vão também olhando para as características de cada um e vão-lhe pedindo aqueles trabalhos normais naquilo que é o seio da Igreja. E se o meu bispo me pediu esta missão é porque viu em mim alguma característica para esse fim. E eu empresto ou ofereço esta missão de presidir ao Conselho de Gerência da Renascença com aquilo que eu sou e com aquilo que eu sempre fui, procurando fazê-lo com critério, com responsabilidade, com profissionalismo, fazendo-me rodear das pessoas especialistas nas várias áreas e nas várias matérias. Eu sou quase assim um bocadinho o distribuidor de jogo, obviamente garantindo aos sócios que são a Igreja Católica que o projeto da Rádio Renascença continua hoje, como há 85 anos atrás, a cumprir a sua missão, que é para isso que ela existe. Muito bem, Cónigo Paulo Franco, muito obrigado por esta partilha neste Dia Mundial da Rádio. Ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco neste programa. Deixamos também o convite para nos acompanhar amanhã à mesma hora. Tenha uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.